Olá, pessoal, sejam bem-vindos à Roda de Conversa, uma rede de apoio à comunidade escolar, com iniciativa da Creche Escola Sagrada Família. Hoje nós temos aqui um tema espetacular. Primeiro que me remete ao meu tempo de muito jovem, muito, né, gente, pela idade que eu tenho hoje. Nós vamos falar sobre escoteiros, né? Então eu estou recebendo aqui o chefe Ednilson Regis, diretor-presidente do Estado do Rio de Janeiro, a chefe Fátima Lessa, doutora do trabalho, e o Edmilson é profissional da área de meio ambiente. A chefe Fátima tem uma característica que daqui a pouco ela vai explicar. Ela é aquela chefe da Alcateia. Alcateia é o grupo ligado a lobinhos, né? Ela vai explicar isso também. E temos aqui do nosso lado o Miguel Freire, sênior, escoteiro sênior, para entender um pouco melhor, é a idade ali entre 15 e 18 anos, que vai trazer essa experiência de um jovem no meio de um grupo que a gente está criando aqui em Campos do Goytacazes, o primeiro grupo de escoteiros da cidade, chamado Grupo de Escoteiros Sagrada Família, e que em breve esperamos ter você, pai, mãe e seus filhos, integrando esse nosso trabalho. Bem, eu vou pular um pouquinho a regra aqui, em vez de conversar primeiro com o Ednilson, que é o presidente, eu quero falar com a chefe Fátima, porque aquela, uma palavra que sinceramente eu nunca ouvi falar, né? São muitos anos de educação, mas um linguajar muito próprio. Gostaria que a Fátima pudesse nos explicar o que que é isso. Akelá é um personagem do livro da selva, o livro da Jungle, a história do Mowgli. Então Akelá é o lobo, que é o grande líder do povo livre, da Alcateia de Sioni. O que acontece é que todo ramo lobinho, que vai de 6,5 até 10 anos e meio, 11, ele é ambientado na no livro da selva. Então, nós temos os personagens, então tem Akelá, nós temos o Balu, que é o urso professor, Legal. nós temos a Bagheera, que é a pantera, nós temos o Shio, que é o milhano. Então, cada chefe do ramo lobinho, ele tem um nome de um personagem do livro da selva. Então, o grande líder, o lobo que lidera, né, toda a alcateia de Sioni, da floresta de Sioni, dentro da história, é o Akelá. Então, prazer, Muito Akelá. prazer. Seja bem-vindo. Então, de uma certa forma, nós continuamos com as questões lúdicas ligado ao grupo infantil. Exato. O Ramo Lobinho, quando o fundador do movimento Baden-Powell, ele concebeu o Ramo Lobinho, lá nos idos de 1916, né, vai muito tempo, Nossa. ele criou a primeiro grupo, né, a primeira alcateia. Ele pensou nisso, que as crianças menores, elas precisam do lúdico. Uhum. Então ele pediu autorização ao autor do livro da selva, o Kipling, que era amigo dele, para usar essa história como pano de fundo, e desde 1916 nós usamos a alcateia de Sioni como pano de fundo das atividades das alcateias no Brasil inteiro, no mundo inteiro, na verdade. Pô, muito legal, porque isso casa diretamente com a proposta educacional da criança, da questão lúdica dentro do desenvolvimento, e aonde facilita realmente a criança viver a experiência daquilo que está sendo ensinado. Então agora vamos falar sim com o chefe Ednilson. Explica para gente, chefe, primeiro essa responsabilidade gigante, maravilhosa, né, de estar envolvido com projetos sociais, projetos de família, desenvolvimento. Eu falava aqui um pouquinho antes, que eu falo que o escoteiro é o lugar que a gente aprende a se superar, né? A gente aprende, a gente se desafia e a gente supera, porque tudo isso no grupo existe esse envolvimento, esse compromisso, né? E falávamos ainda, né? Se torna uma família maior do que a nossa família de sangue, nos dando um resguardo, um cuidado dos nossos filhos, seja os pequenos, seja os maiores, a participação dos chefes, né? Que são todos geralmente responsáveis por alguma família. Me fala como é que é essa sensação, você está há muito tempo, e o que que você falaria para os pais que estão nos ouvindo,
eh, convidando eles para fazer parte desse novo grupo em campus. Boa noite a todos. Boa noite aos irmãos de Campos e Goytacazes. Dizer a vocês assim, antes de qualquer coisa, é uma grande alegria poder representar a nossa região no Rio de Janeiro, numa cidade que estava na hora de ter um grupo escoteiro. Os nossos grupos escoteiros, eles vêm em todo o estado, e em Macaé nós temos 4 unidades, e agora em Campos do Goytacazes nós vamos ter o primeiro grupo escoteiro Sagrada Família. Com certeza. E isso para a gente é de uma alegria, porque são mais irmãos escoteiros, irmãos de lenço, entendendo o nosso código, entendendo a nossa proposta de fazer um mundo melhor através das iniciativas dos nossos jovens. Eu tenho 38 anos no movimento escoteiro. Tive a oportunidade, só não fui lobinho, né? Só não fui lobinho aqui da Chef Fátima, nem nenhum outro aquelá. Mas fui escoteiro, sênior, pioneiro, chefe, e recentemente tive a grande alegria de tornar diretor-presidente da região do Rio de Janeiro. E estamos com um projeto de expansão e de levar o escotismo a todas as cidades que assim desejarem. O movimento escoteiro ele tem uma característica muito especial. Ele trabalha com. Primeiro, que nós somos um movimento centenário, né? Nosso fundador, a partir de 1907, quando ele faz um acampamento experimental na ilha de Brownsea, lá próximo a Londres, dali para frente, o mundo inteiro entende a proposta fundamental que o movimento escoteiro traz, que é de unir pessoas através de um ideal de amizade, de fraternidade, com trabalho em equipe e tornando todos os dias uma pessoa melhor. Nós temos alguns princípios básicos de desenvolvimento, que é fazer com que o jovem, através das nossas atividades, ele consiga crescer, tanto no físico, no intelectual, no social, no afetivo, no espiritual, mas principalmente no caráter, de forma que ele entenda que fazer parte da sociedade não é só estar por aí, e é sim entender o papel que ele desempenha nessa sociedade. E o movimento escoteiro é assim. Vamos passar, assim que o seu filho vai entrar no movimento escoteiro, ele vai começar a entender através de algumas etapas práticas. E é importante deixar claro, Arthur, que o movimento escoteiro ele não é um movimento militar, não é um movimento Importante. religioso, não é um movimento político. Ele é um movimento de educação. E nós somos voluntários para estar aqui. Nós não ganhamos para estar aqui. Então, isso é muito importante Uhum. para que todos entendam qual é o nosso grande objetivo. Existem praticamente quase todos os países do mundo, e como eu já falei, é um movimento centenário. É só te interromper nisso. A gente vê a participação dos escoteiros em muitas situações, né? Eventos esportivos, Com certeza. infelizmente tragédias, Com certeza. projetos sociais de grande impacto e sempre como voluntários, Perfeito. né? O jovem escoteiro, ele, ao entrar, ele vai entender o código de condutas, né? Que basicamente nós falamos que é a promessa e a lei escoteira. E aí, nessa promessa, ele vai dizer alguma coisa nesse formato. Prometo pela minha honra. E aí, uma criança com 11 anos, ele já está falando de honra. Olha que legal. Mas será que ele já sabe o que é honra? Talvez ainda não com a dignidade ou com a importância que um adulto vai falar de honra. Mas ele já está construindo esse conceito no seu dia a dia. Uhum. Fazer o melhor possível para cumprir com os seus deveres, com meus deveres, no caso, para com Deus e minha pátria, ajudar ao próximo em toda e qualquer ocasião e obedecer à lei escoteira. E essa lei escoteira é o que nós chamamos de nosso código, que são 10 artigos, que entre eles diz que o escoteiro é leal, o escoteiro é bom para animais e plantas, Uhum. o escoteiro é obediente e disciplinado, e tantas outras que é importante que vocês façam parte com a gente para entender. Pô, isso é fundamental, porque é tudo que nós educadores queremos levar para as crianças e para muitos adultos, né? Com certeza. Porque o que a gente está vendo atualmente aí no cenário ambiental, que é a sua área de domínio, né, é triste, né? O que a gente tem acompanhado, a falta de compromisso com muitas coisas, né? Então, mas agora eu quero falar aqui com o Miguel. Miguel é escoteiro, jovem, tem 15 anos, não é isso, Miguel? Tenho 14 para 15 anos, vou fazer 15 14 para agora sim. 15 anos. Você já está no meio de escoteiro há quanto tempo, Miguel? Eu tô no movimento escoteiro há 8 anos, eu tô no movimento escoteiro desde os meus 7 anos de idade. Comecei lá em Aracaju, Sergipe, no grupo 13, o Irapuru. Quando eu e minha mãe, aquela Fátima, nos Ah, mudamos. doutora Fátima, sua mãe? Exatamente. Aí, gente, olha aqui o exemplo que a gente está falando de união de família. Com certeza vamos ter aí algum conto de algum fato interessante na união. Mas vamos lá, Miguel, desculpa te interromper. Final de 2019, quando a gente veio pra cá, a gente chegou, aconteceu a pandemia e a gente ficou.
depois da pandemia, o que a gente vai fazer, qual grupo escoteiro a gente vai procurar. Então, na pandemia mesmo, a gente encontrou o 99 e a gente foi bem acolhido, mesmo no online. E a gente continuou, e depois que acabou a pandemia, continuamos fazendo as atividades junto com o 99. Estamos até hoje com o 99, graças a Deus, e não pretendemos sair. É, e o escotismo, assim, você puxou o assunto da família. Eu entrei no escotismo, minha mãe entrou depois, ela entrou como mãe voluntária, depois ela virou chefe. E aí, a questão é que aproxima a família, porque é um assunto em comum, a gente estava falando isso antes de começar, Uhum. é um assunto em comum para se ter em casa, numa mesa de almoço. Ter uma linguagem própria com sua família. Eu sou filho único, mas mesmo assim, ter uma linguagem própria que aproxima você da sua mãe é importante. Então, a gente conversa, a gente percebe que algumas pessoas não entendem algumas coisas que a gente fala, porque a gente fala com uma linguagem já escoteira. Então, além de que, como modifica nossos ideais, modifica o nosso ser, a gente aprende, como o chefe Ed falou, sobre honra, sobre ser leal, sobre ser bom para os animais e plantas, por exemplo. A gente termina tendo uma mudança de perspectiva, uma mudança de caráter desde criança. Isso faz com que os ideais da família, minha mãe e eu temos ideais muito parecidos, eu tenho ideais muito parecidos com o chefe Ed. Por quê? Porque o escotismo une a gente, é uma fraternidade mundial, somos todos irmãos de lenço, falamos assim. Então, mesmo eu tendo, entre aspas, pouco tempo de escotismo, só 8 anos, comparado a chefe Ed, comparado a muitos outros chefes e escoteiros pelo mundo, me faço parte da família escoteira e me sinto parte da família escoteira, o que é o mais importante. Sem dúvida. Se você fosse hoje mandar uma mensagem para esses jovens, né, que a grande maioria não conhece a questão dos escoteiros, o que que você falaria para eles? O que que você daria como uma mensagem de estímulo para que eles possam vir fazer parte do nosso grupo aqui em Campos no momento que vocês estão nos visitando? E só fazendo uma referência, quando o Miguel fala grupo 99, ele está falando do grupo de Macaé. Um dos grupos, de né, de Macaé. Macaé. Porque, pelo que o chefe Ednilson já havia explicado no passado para gente, cada grupo tem um número. Tem um numeral, uma cor e um nome. Exato. Então, Miguel, que mensagem você daria para essa garotada que está aí na sua faixa etária, para vir, para viver essa experiência, para conhecer esse desafio? Para todos os jovens adolescentes de Campos dos Goytacazes, é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Entrar no movimento escoteiro é simplesmente maravilhoso. Você vai conseguir aprender não só a ser, digamos assim, não só aprender a como fazer um nó, como fazer uma armação, como fazer uma pioneiria. Você vai aprender a ser uma pessoa melhor, você vai aprender a ser um cidadão melhor. Você vai aprender sobre cidadania, você vai aprender sobre relações sociais em geral. Então, na minha opinião, sou suspeito para falar, é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida, é entrar no movimento escoteiro. Eu não consigo me ver sem o movimento escoteiro. Obrigado, Miguel. Tá vendo, gente? Hoje nós falávamos aqui sobre a maior preocupação que nós temos, pais, para onde nossos filhos vão, com quem vai, aonde está, o que que está acontecendo, e será que nós temos a tranquilidade de deixá-los em um grupo onde não conhecemos a referência do que está convivendo com ele? Então, eu vou pedir para a chefe Fátima falar um pouco dessa relação da família, porque completa um pouco disso aqui que a gente estava falando dessa introdução, aproveitando a fala do Miguel, né? Porque mostra que a família de sangue, obviamente, como você é a chefe de uma alcateia, que deve ter criança pra caramba aí, você vai ter aí uma responsabilidade mais do que dobrada, e não tem a menor dúvida que isso vai cair sobre o Miguel também, porque ele vai ser um grande colaborador do contexto. O chefe já deve ter milhares já de crianças aí sobre o olhar dele, né, cuidadoso. Mas eu queria que você falasse especificamente dessa importância da família, da união, de estar presente, o que que o escotismo faz com esse sentimento, mesmo sabendo que você tem uma atividade bem ocupada, um corre-corre como toda mãe, como toda profissional, médica, enfim, e está aí, pelo que você me passou, orgulhosa de estar conduzindo um trabalho muito legal. Eu sou uma chefe escoteira muito feliz, né, Bom. com isso. Especialmente na alcateia, a relação com as famílias é muito intensa, Uhum. porque
O lobinho, ele não resolve nada. Ele tem de 6,5 até 10 anos e meio, então ele não tem autonomia ainda para tomar as decisões. Ah, vai ter um passeio para tal lugar. Então a gente tem essa relação, toda essa interface com os pais. E E a assim, família participa da a viagem. família às vezes participa, às vezes não. Então, por exemplo, mês passado nós tivemos o grande jogo regional no Rio de Janeiro, um evento belíssimo, com mais de 5.000 inscritos. Nós vimos 4.400 nós vimos as fotos que É. o Ednilson mostrou, impressionante. E eu levei da minha alcateia 19 lobinhos, Uhum. né, sem os pais, Nossa. né, Que com a responsabilidade. chefia. E assim, já a gente faz isso todos os anos. Então, se você não tiver uma relação de confiança com a família, essas crianças não vão poder participar, né? Quando você não pega a sua criança de 7, 8 anos e deixa na mão de uma pessoa que você não conhece, que você não confia, bota no ônibus e leva para o Rio de Janeiro para estar no meio de 4.400 pessoas no aterro do Flamengo. Tá onde? Tá onde? GPS para todo mundo. Exato, então existe uma relação de confiança muito Sim. grande, assim, os maiores também, né, claro. Hum. Então, por exemplo, os meninos foram ano passado pro Jamboree Nacional em Barretos, acampamento nacional. o acampamento nacional, e foram, né? Passou uma semana longe de mim, eu nunca tinha passado tanto tempo longe dele. Caramba! Mas o que meu coração estava tranquilo? Ah, Eu sei com quem ele tá. Tá pra chefia. isso aí. Eu sei com quem ele tá. Que eu queria. E eu sei o que ele está fazendo. Uhum. Eu conhecendo o movimento escoteiro, assim, qual a proposta desse acampamento? O que eles vão fazer lá? Uhum. Eles vão estar lá 7 dias no Oba-Oba? Não, eles têm toda uma proposta pedagógica por trás Uhum. para que essa criança venha transformada para melhor, né? Que esse jovem venha com a outra visão de mundo. E você só consegue deixar seu filho participar disso se você tiver confiança. É Claro. por isso que eu digo, o grupo escoteiro, na verdade, é uma grande família estendida. Uhum. Além da fraternidade dos irmãos de lenço, né, as famílias fazem parte também da nossa vida. Então, o outro colega do Miguel, que também é escoteiro sênior, os pais iam viajar por uma ocasião de um evento. Pode dormir em sua casa? Pode, deve. Então, a gente vai construindo esses laços de amizade com as mães dos outros escoteiros, né, com as mães dos lobinhos, no meu caso. Então, e com as próprias crianças, que eu acho que isso é muito bonito. Eu costumo dizer que eu nunca pensei na minha vida de ter tanto amor pelos filhos dos outros. Que beleza. Hoje a educação, né, ela tenta trazer o máximo possível da socialização entre as crianças, né? No nosso caso lá, a Sagrada Família, ela é tradicional há 20 anos de crianças de 1 a 10 anos. A partir do ano que vem a gente aumenta um pouquinho, mas a nossa preocupação disso que você está falando, de reunir as pessoas, de socializar, de integrar, ainda é uma situação que a gente vê uma certa dificuldade na sociedade, né? Por tudo que a gente tem vivenciado. Querendo ou não querendo, nós estamos vivendo um mundo difícil, né? Então, você ter filhos muito novos, para onde vão, aonde brinca, a violência está desenfreada em todos os lugares, né? Cada vez mais você se isola na sua casa, no seu condomínio. Exatamente. Então, essa proposta, quando você fala dos lobinhos, e obviamente a gente estende ao escoteiro também, ele traz uma nova perspectiva para essas famílias de uma redescoberta, né, daquilo que nós vivemos lá no passado, quando a gente podia brincar na rua, sem preocupação, até qualquer hora. E hoje em dia você mal pode estar na rua. Principalmente no período pós-pandemia, né? Exato. Onde muitos dos nossos jovens assim, tiveram essa fase de maturação deles Uhum. através de telas de celular, de Uhum, televisão, de uhum. computador. E hoje, muitos desses jovens que viveram a pandemia e hoje estão com a gente aí, agora com 12, 13, 14, eles vivenciaram o quê? O 9, o 10, o 11 anos dentro de casa, Uhum, né? uhum. Então, hoje eles estão tendo a oportunidade de ter contato com a natureza, porque isso foi ceifado deles de alguma forma. Tomar um banho no rio, fazer uma caminhada, sabe, participar de uma fogueira, isso tudo são coisas que hoje é difícil. E o Sim. escotismo ele consegue de alguma forma oferecer isso, tá? Lembrando que é um movimento onde todos os adultos, para estar ali, eles passam por cursos de capacitação. Nós temos um trabalho muito sério na escolha da participação desses nossos adultos voluntários, assinam contratos para estar ali trabalhando, Verdade. né? Lembrando, sem fins lucrativos, mas é um trabalho voluntário.
E é isso. E é importante que o pai entenda qual o papel dele também na associação escoteira, como um grupo escoteiro. Um grupo escoteiro ele é uma grande família, é uma associação. Então, quando um pai quer colocar o seu filho no movimento escoteiro, ou porque ele foi escoteiro quando era criança, ou porque ele queria ser, mas não teve oportunidade, ou sequer porque sabe que o escoteiro é bom, não sabe nem o que é o escoteiro, mas sabe que é bom, né? A gente Isso é a gente verdade. A percebe referência muito tem. disso, né? E aí, quando o pai leva o grupo, o seu filho lá e a criança começa a participar e se encantar, o pai senta e fica ali observando. São 2 horas de reunião. Uhum. As reuniões são nosso grupo sábado de manhã, mas tem grupo que é sábado de tarde, tem grupo que é domingo, mas sempre final de semana para não afetar a escola, pelo contrário, né? A gente até estimula. E esses pais, ficando ali observando seus filhos, muitos desses pais se encantam com o movimento escoteiro e começam a fazer parte. Aí começa assim, dá uma ajuda na cantina, dá uma ajuda no acampamento para levar o material, daqui a pouco ele já quer participar da música, do jogo, da canção, e um belo dia ele bota o uniforme, se torna um chefe escoteiro como nós. Muito E legal. aí você vai agregando esses pais na construção dessa família. Uhum. E aí, o mais legal, a Fátima, por exemplo, colocou o Miguel como lobinho, com 7 anos. O Miguel está crescendo, né? Daqui a pouco o Miguel vai estar adulto e ela vai continuar chefe escoteiro, não é isso, minha chefe? Você vai sair Opa, quando o Miguel se tornar adulto? jamais. Eu não saí quando ele saiu da Alcatel. Porque se torna a nossa filosofia, Uhum, sabe? uhum. Esse é o nosso ideal. Você falou de uma situação aí, né? Você vai lembrar que lá na nossa primeira reunião que nós fizemos, nós tínhamos presente lá uma menininha que devia ter 7 anos, 7 anos. né? E a única criança no meio dos adultos, na primeira reunião que nós tivemos a oportunidade de conhecer o chefe Ednilson, que ele foi apresentar o escoteiro para o grupo lá da Sagrada Família. E ela fez a seguinte pergunta, não sei se o chefe lembra, né? No último momento da palestra informativa, foi perguntado: alguém quer fazer alguma pergunta? E aí todos já tinham perguntado, aí a menininha de 7 anos levantou a mão e todo mundo achou bonitinho, olhou para ela e ela falou: quando é que nós vamos acampar? Exatamente isso. É a imagem que a maioria das crianças tem, né? O pai me perguntou, ela pode perguntar? Eu falei, pode. E aí ela fez essa pergunta e o impacto é muito grande, né? Porque você já vê a expectativa que a criança cria, é óbvio que o pai deve ter comentado, o pai é um veterinário bem-sucedido na cidade também, é um cara meio aventureiro também Perfeito. nesse sentido. Na verdade, era até o que cuidava dos nossos animais numa outra rede de educação que eu dirigia. Teve a oportunidade de me orientar quando nós tivemos o primeiro nascimento de uma arara de cativeiro Ah, que barato. aqui em Campos. Que lindo. E acreditem se quiser, nós fomos orientados por uma fiscalização que nós não poderíamos deixá-lo viver. E essas situações precisavam ser mortas, porque ele nunca poderia ser livre. Eu falei, você está doido que a gente vai matar um bicho? Tem querendo. Eu, não, tem, então vamos chamar as crianças todas aqui da escola aqui, você vai falar para todo mundo que vai matar o filhote. Não aconteceu, é óbvio. O filhote está lá perfeitamente, mas ele ajudou, ele que botou o chip de rastreamento, fizemos aquele registro todo, tem que fazer nos órgãos oficiais, enfim. Então foi assim que eu conheci. O apelido dele é Koala. Koala, lembrando de você aqui, encontrando com você lá no grupo de escoteiros. Enfim, então, óbvio, a influência do pai acaba interferindo numa criança e que já cria uma expectativa e que é o que nós queremos. O que ela falou assim, é o que todo mundo sabe que o escoteiro faz: acampa, Exato. não é? Então, mas aí, o que tem por trás do acampamento? Uhum. Isso é muito importante. Será que nós somos um grupo de adultos que perdemos o nosso tempo para juntar filhos dos outros para levar para acampar? Também. Mas por quê? Não é? Não deixa de ser. Mas por quê? Porque acreditamos na filosofia. Uhum. Acreditamos no conceito que tem por trás disso. Quando nós utilizamos, através da atividade de campo, né, o campismo, o acampamento, a excursão, a caminhada, a jornada, nós estamos em estreito contato com a natureza. E ali, o jovem ele tem uma série de oportunidades que em casa ele não vai ter. Uhum. Primeiro, de carregar o seu próprio material, entender o que vai ser útil ou não, Uhum. separar, organizar o seu material, ter cuidado com a sua higiene, porque quando ele separou a sua mochila, ele sabe lá, escova de dente, pasta de dente, isso aqui, papel higiênico, entende? Então ele começa a ter cuidado consigo mesmo, ele começa a ter controle sobre não só o peso do próprio material, mas o peso da responsabilidade do que ele está fazendo, controle com a sua alimentação. Porque agora ele não está mais em casa, não é mais a comidinha no prato, no acampamento, junto com seus companheiros, ele vai lá e vai comer junto, talvez aprendendo a fazer aquele alimento. E quantas vezes, né, aquela
os nossos lobinhos voltaram comendo uma fruta ou algum legume, Aquela eu comi cenoura. entende? E volta. Não, como você falou, a árvorezinha da jungle, que era Era o brócolis. brócolis. Crianças voltaram para casa falando para os pais: Mamãe, eu quero comer a árvore da jungle. E aí a mãe queria ligar para ela, mas que danada de árvore da jungle? Era brócolis, entende? Então, assim, através desse processo lúdico, e nós utilizamos os acampamentos para isso, onde a criança vai saber que na hora de lavar o prato, ele tem que ter o cuidado de não raspar a comida dentro do tanque ou da pia, entende? É no acampamento que essas coisas acontecem. É no acampamento que a gente vai perceber se o jovem tem medo de escuro, entende? Se ele sabe se cuidar em relação a um pequeno ferimento, alguma coisa nesse sentido, se ele é parceiro, se ele sabe trabalhar em equipe. O acampamento ele dá isso. Fora que é um momento muito importante, por exemplo, para valorizar uma questão que é a espiritualidade. Né? Onde estamos todos ali no alto de uma montanha. Eu sou chefe da tropa sênior, a tropa que ele faz parte. E então nós fizemos agora recentemente uma atividade no Espírito Santo, no início do ano, né, Miguel? E nós subimos aquela famosa pedra do frade e da freira no Espírito Santo. É isso mesmo, frade e freira, né? E aí, quando nós chegamos no alto da pedra, fizemos a caminhada ali com toda a segurança, Claro, e aí fizemos um momento de reflexão. Entende? Respeitando a religiosidade de cada um, mas eles fizeram uma caminhada e todo mundo se emocionou, se abraçou, deu o nosso grito de tropa, entende? Onde eles fazem parte. E aí a construção do lobinho ao pioneiro, que são as faixas etárias, né? Do movimento escoteiro, as idades, ele vai construindo nessa criança uma série de aprendizados que normalmente não é fácil ser adquirido fora do nosso movimento. Ed, você está dizendo então que se não for no escotismo não se aprende isso? Não falei isso. Eu falei que nós temos uma forma de concatenar esse processo de aprendizado que já está estabelecido, ele é centenário e ele é mundial. Então, já está testado e dá certo. E a ideia é que esse jovem, a partir da maioridade, ele se torne um cidadão realmente útil, inserido na sua sociedade, na sua comunidade, como realmente um agente de transformação. É isso. Não, e já é comprovado cientificamente, né? O ser humano não foi feito para viver sozinho, né? A convivência em grupo faz que a pessoa evolua muito mais rápido, tenha muito mais autoconfiança no momento que ele encontra nos seus pares, seja familiares ou não, e aqui estamos falando dos não familiares, dos escoteiros, como referência. Como o Miguel bem falou, a referência do chefe, a referência da outra chefe, e de provavelmente mais algum outro chefe que ele conviva. Por quê? Porque são os exemplos que trazem para ele. E aí, quando você fala de uma caminhada dessa no alto de uma montanha, de uma pedra de referência, cara, você imagina o que eles enxergaram numa noite estrelada que ninguém na cidade vê, cara. Ninguém. É uma coisa assim impressionante, né? Eu tive a oportunidade de ver pela primeira vez, parecia até comédia, que eu vou falar aqui, mas eu estava lá em Casimiro de Abreu quando ia descer o disco voador lá. Famosa. Faz tempo isso, né? Foi a primeira vez que eu vi uma noite estrelada, eu devia ter meus 15 anos de idade, no máximo, e você no meio do mato, tudo escuro, comendo o que você falou, aprende a comer o que tem, pão de forma com suco de limão na garrafa. A noite inteira, não desceu o disco voador, é claro, mas quando clareou o dia, eram milhares de pessoas nas montanhas esperando o disco voador. Mas o exemplo que eu estou dando é a descoberta, né? Esses momentos que você, em grupo é muito mais legal, foi eu e um amigo na época, 2 moleques perdidos no meio do mato, imagino, né? Mas é a aventura, é aquilo que eu falei, é o desafio, é o desconhecido, né? Você está enfrentando um negócio ali novo para você. E quando você tem um chefe que vai te orientando, isso vai te estimulando. Eu acho importante mencionar, porque, como eu falei, né, nós vivemos um momento que a geração de pais estão aí vivendo muita insegurança, né, por tudo que se vê na mídia. Queria que você falasse um pouco sobre esses acampamentos, que você chegou a comentar com a gente, que são acampamentos controlados, Lógico. né, são áreas que são previamente definidas, que você tem as pessoas que tomam conta, não é chegar assim, um acampamento, vamos montar uma barraca ali e, pô, seja o que Deus quiser e vamos Com embora. certeza. Fala um pouquinho sobre isso para tranquilizar os pais, para entenderem quando uma criança aparecer lá como a filha do Koala, falar eu quero acampar, ele pode ficar tranquilo, ó, tá bem, ele tá bem amparado. Vou falar olhando para os pais. Né? Isso aí. Vamos lá. Antes de tudo, o acampamento é a nossa grande ferramenta educativa. Né? Os acampamentos eles não são um momento de bagunça, são momentos de aprendizado.
Através do acampamento, os nossos jovens, eles vão temos a fase prévia, né, antes, durante e o depois do acampamento. Na fase prévia, eles vão estabelecer, por exemplo, o cardápio, o que que eles vão comer. Mas não é de qualquer forma, é dentro de todo um conceito já estabelecido. O seu acampamento vai ser no inverno, se vai ser no verão, por exemplo, ele tem um tipo de alimentação adequada para aquela atividade, com nutrientes, eles vão estudar lá a pirâmide alimentar, eles vão entender a importância de estar bem alimentado para poder enfrentar aquela atividade, ou frio, ou calor, que eles vão encarar, porque verão e inverno, nós sabemos como é cada um deles. Questões financeiras, por exemplo, dependendo da atividade e as dificuldades que isso trazem, algumas dessas atividades pode ser um pouco caro. Nós fizemos recentemente uma atividade onde os nossos jovens tinham uma certa dificuldade para poder realizar, porque estava um pouco acima do preço, que era sair do estado, né? Saímos do Rio de Janeiro, fomos para o Espírito Santo. E qual a proposta do chefe, desafiando a tropa? Fiz com que eles fizessem campanhas financeiras. Então não saiu do bolso do pai aquela atividade. Eles tiveram que desenvolver o empreendedorismo, fazer campanhas, fazer rifas, fazer coisas para vender, e aí com isso captar aquele valor básico para que eles pudessem desenvolver a atividade deles. Então, quanto de ganho tem por trás disso? Claro que na maioria das atividades os pais devem colaborar, não só podem como devem, mas sempre que possível nós vamos estar estimulando o nosso jovem no empreendedorismo. Agora vamos para o acampamento. No acampamento, eles vão ter o cuidado consigo mesmo e com os seus companheiros. Eles vão dormir em barracas, lembrando que são separados, meninas, meninos, chefes homens, chefes mulheres. Nem marido e mulher dormem na mesma barraca. Então já deixo claro que isso não existe isso, tá? Mas nas atividades vão estar todos juntos, desenvolvendo as atividades com as patrulhas, com as tropas, com as equipes, curtindo os seus acampamentos e as suas programações. As nossas programações, assim, elas variam muito, elas passam desde trilhas na floresta até atividades com bússola, atividades náuticas, atividades onde eles têm conhecimento com técnicas aéreas, de plastimodelismo e tantas outras técnicas, primeiros socorros, rastreamento e tantas outras coisas que eles aprendem, formas diferentes de comunicação e tudo isso. E aí, por trás de cada um desses conhecimentos, tem um grande ganho, né? Memória, estimular a memória, fazer com que eles saibam trabalhar em equipe, fazer com que eles, de alguma forma, consigam superar pequenos desafios, né? E até grandes desafios, porque é de forma gradual. Então, o acampamento ele propõe isso. Conhecer seus limites, conhecer as questões do seu corpo físico, o quanto ele aguenta fazer uma caminhada. Tudo isso um acampamento nos oferece, tá? Fora um momento único e especial de estar com seus amigos em volta de uma fogueira, cantando belíssimas canções, como nós temos lá, que marcam e emocionam todos nós escoteiros, porque são os nossos grandes símbolos, né? Estar em volta de uma fogueira é o maior símbolo que o escotismo pode ter de união. Sem dúvida. Bem, o nosso tempo é curto, já estamos acabando. Falar sobre os escoteiros é um privilégio. Quero dizer que eu, particularmente, fazendo parte do grupo da Sagrada Família, nós estamos bem ansiosos para iniciarmos as atividades. Estamos bem próximos de sermos autorizados, né, oficialmente. E o que eu queria dizer para você, nosso ouvinte, né, porque é muito mais do que pai, do que mãe, do que responsável dos nossos alunos, são todos aqueles que estão vinculados à comunidade escolar, que entendam o quanto é importante esse movimento em todos os sentidos, né? Então, vocês são nossos convidados para se inscreverem como voluntários ou colocar os seus filhos como lobinhos ou escoteiros. Em breve vocês já vão estar vendo mais divulgações sobre isso nas mídias. Em alguns momentos aparece aqui a nossa logo que já está sendo divulgada. E quero agradecer a todos os integrantes, o chefe Ednilson, a chefe Fátima, o escoteiro Miguel, pela colaboração de vocês. E, gente, muito obrigado por mais um programa da Roda de Conversa. Não deixem de compartilhar, nós estamos no Spotify. Se inscreva e faça sua pergunta lá também, que nós vamos te responder. Muito obrigado, um obrigado a todos também, tudo de bom. Sempre alerta. Sempre alerta. Sempre alerta. Estaremos alertas juntos em breve.